Apresentamos a partir de agora, o programa já é a última hora, com o nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Na apresentação do pastor Eduardo Santos, com a participação da irmã Adriele Santos. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, aqui é o pastor Eduardo Santos cumprimentando vocês com a doce paz, do nosso Senhor Jesus. E essa é a sua programação já última hora, no seu quadro, no nosso quadro, Tirando o Carrapicho das Ovelhas. Pois é, voltamos aí a tirar um carrapichinho das ovelhas. Comigo aqui gravando está a nossa irmã Adriele Santos, que vai fazer 2 perguntas e eu vou responder, sendo que a terceira e última é participação especial do Paraná, nosso irmão Josué. Mas vamos às primeiras 2 perguntas com a nossa irmã Adriele Santos. Saúde a todos com a paz do Senhor, que nos cumprimenta Adriele Santos. Primeira pergunta: pastor, quem divorciou tem que usar aliança? Irmãos, olha só, perante a lei do homem você está divorciado, mas perante a lei de Deus você está casado. Então seria melhor e é correto você usar aliança, porque você está casado. Pastor, mas eu não vou usar aliança, eu larguei tem muitos anos. Irmão, se você não usar aliança, você vai dar legalidade às pessoas olhar para você como um solteiro que você não é. Simples assim, você não é solteiro, você não é viúvo ou viúva. Então, automaticamente, você está apresentando-se como uma pessoa livre para casar de novo ou para casar pela primeira vez. Então, se perante a lei de Deus você é casado, seria melhor vocês vigiar e usar aliança. Então o correto de quem largou é continuar usando aliança, como símbolo que você é casado, está junto perante a lei de Deus. A lei do homem é falha e é errônea, então a lei de Deus não erra. Então, irmãos ou irmãs divorciados que têm que ter o cônjuge vivo, qual é correto perante a doutrina de Cristo? Usa a aliança, porque perante a Deus você ainda está casado, porque até que a morte nos separe. Então tá errado isso aí. Então tá tirado esse carrapichão dessa ovelha rebelde aí. Vamos lá para mais uma pergunta. Segunda pergunta: pastor, é verdade que crente não pode morrer de câncer? Irmãos, é cada coisa que você ouve, né? Antes de eu gravar aqui, mas a irmã Adriele Santos tá rindo aqui, rindo dessa pergunta, meu pai. Mas tem gente que tem dúvida, nós vamos tirar o carrapichão. Tá se acabando de rir aqui na gravação, a irmã Ana tá ali rindo também. É uma pergunta até engraçada. Pastor Eduardo Santos, é verdade que crente não pode morrer de câncer? Pode sim, irmãos. Eu conheço irmãos de doutrina que eu conheci que morreu de câncer. Não, porque câncer é um demônio, irmão. Olha, existe o câncer espiritual, aquele que é realmente um demônio, e tem aquele câncer que não é uma coisa mais física. Mas o crente vai morrer daquele demônio do câncer? Pode, mas o corpo do crente não tem o Espírito de Deus, ele não pode morrer com demônio. Irmão, a morte é um demônio. E você não vai passar pela morte? Uma certa feita, uma pessoa, quando era novo convertido, disse que o crente não pode ser tocado pela morte, pois é um demônio. Irmão, a Bíblia diz que nós vamos passar pela morte, a não ser que Cristo nos arrebate antes. Então não tem meio termo. O crente pode morrer de câncer? Pode sim, como pode morrer de qualquer outro tipo de doença. A pessoa vai fazer uma transfusão de sangue ou vai tomar uma injeção e a seringa está contaminada com AIDS. O crente pode pegar AIDS? Pode também. E tem também o demônio da AIDS. Então, quer dizer, o crente pode morrer de câncer, pode morrer de AIDS, e o demônio trabalha para Deus. Então, para o cristão morrer, infelizmente, ou felizmente, eu não sei como você pensa, algum tipo de demônio tem que tocar nele por permissão de Deus. Tem enfermidades, irmãos, contagiosas que são demônio. Então a pessoa vai ser tocada pela morte, seja doença, seja o espírito do acidente que capotou o carro dele, ele vai ter que passar pela morte. Então o crente sim morre de câncer, como morre como um ser humano aí qualquer aí, pode morrer de qualquer outra coisa. Então vamos supor um exemplo, o irmão está viajando no ônibus, quer dizer que ele não pode morrer aquele ônibus capotado, porque ele é crente e o espírito da morte não vai tocar nele ali, ou o espírito do acidente. Claro que sim, irmão. Então, esse negócio de falar que a gente não vai passar por A ou B,
é conversa fiada. Tá tirado o carrapicho dessa ovelha. Crente morre de câncer, sim. Conheci pessoas de Deus, conheci bem, que morreu de câncer. Entendeu? Então, assim, são pessoas que eu conheço, que era de sã doutrina, que tinha o Espírito de Deus, que era usado por Deus e morreu de câncer. Lembrando a vocês também que tem um demônio do infarto. Quer dizer que o crente não vai morrer de infarto também. Já morreu um grande homem de Deus de infarto, isso é comum. E a morte, igreja, é uma coisa que só vai escapar quem for arrebatado por Cristo. Não tem como escapar da morte, e a enfermidade está aí ceifando vidas, e a vida de quem está certo com Deus é uma vida que Deus tem prazer quando ela se acaba, porque Deus recolhe para ele, não importa de que forma. Tá tirado esse carapichão da ovelha, esses dois carapichos, mas agora vamos lá para o Paraná. Linha aberta para o nosso irmão Josué, que vai fazer a tua pergunta aí. Terceira e última pergunta. A paz do Senhor, pastor Eduardo Santos. Aqui é o Josué de Inácio Martins, do estado do Paraná. A minha dúvida é com relação a óculos de sol, se a igreja permite, se pode o cristão andar com óculos escuros, tanto por gostar, ou tem pessoas que necessitam, talvez tenha algum problema nos olhos, e também com relação a boné, se não tem problema, se pode ser vaidade em algum momento, ou se isso aí é normal. Era essa a minha dúvida. Amém, meus irmãos ouvintes? Está aí a pergunta do irmão Josué. Se crente pode usar óculos, se é errado. Vamos lá. Irmãos, óculos escuro. Estamos falando de óculos escuros lá, espelhado, sei lá como é que chama, Ray-Ban, não sei mais lá como é que se chama aí, lupa, tem um tal de lupa agora aí que não é da minha época não. Mas o que acontece? É pecado o crente usar óculos escuros? Irmãos, depende, precisa. O médico passou isso aí pra você tem algum tipo de enfermidade nos seus olhos, ou você fez uma cirurgia de catarata e não pode ter claridade no olho, então não é pecado. O que é pecado é usar por vaidade. Óculos escuros, irmão, não foi feito exatamente por cristão. Quem inventou isso aí foram os artistas lá, famosos para lá. Então, se você não tem problema de enfermidade, se não foi receitado pelo médico e você insiste em parecer uma atriz, um ator aí com esse óculos escuro, é pecado. Você não pode usar isso aí. Para que você vai usar esse negócio? Você não precisa usar. Uma certa feita, o irmão falou para mim: pastor, usa um óculos escuro. Eu digo, não uso, porque não preciso disso aí. Mas quando você começar a viajar largas distâncias de carro, lá 600 km, 1000 km, você vai ter que usar por causa do sol. Nunca usei, igreja, e nunca vou usar, a não ser que o médico receite para mim e fala: você está com problema de visão, você vai ter que usar um óculos escuro por causa da sua visão aí, e aí sim eu posso até pensar em usar, e dessa forma não é pecado. Não, você vai fazer uma cirurgia de catarata, quer usar um óculos escuro, é viável e tem que usar. Irmão, você está com um problema grave aí na visão, aí você tem que usar aquele óculos que de dia ele escurece, de noite ele fica claro. Aliás, é um óculos caro. Tudo bem, eu entendo você. Isso é questão de saúde. Mas está usando por vaidade, tá pensando que é o ator lá de Hollywood, o galã da novela da 18, 8, sei lá como é que fala. Você tá achando que é um artista? Eu sou cantor da IPFD, eu vou tacar um Ray-Ban na cara aqui e pra ficar parecido lá com qualquer tipo de artista. Você tá no bife, tá na carne, e você vai perder tua salvação. Você não tem desculpa para usar esse tipo de coisa aí. Também, meus irmãos ouvintes, tem aí mais uma pergunta do irmão Josué. Se o cristão ele pode usar boné. Irmãos, pode, mas tem algumas regras aí pra gente falar sobre esse assunto. O boné o cristão pode usar, desde que não usa para trás. Uma vez eu vi um demônio em visão, ele usava o boné para trás. Irmãos, aí o Deus me revelou que era um chum malandrinho. Então você não pode usar o boné para trás não, irmão. E também tem que se atentar do que está escrito no boné. O que está escrito aí? Uma palavra em inglês. O que significa essa palavra? Algum símbolo satânico? Então você tem que se atentar para isso aí. Então poder pode, mas tem regra para o cristão. Tá aí, boné para trás, boné de lado. Não. Palavras aí que você não sabe o que está escrito, símbolos aí
são demoníacos, são de bruxaria. Então você tem que se atentar com isso aí. O boné é como se fosse um chapéu, né? Para que serve o boné e o chapéu? Para você se proteger do sol e do sereno. Amém? Então tá aí, tá respondido. Que Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser. Se quiser também envia sua pergunta aí no chat e vamos responder se for possível. Bom, tá aí. Tiramos o carrapicho das ovelhas. Que Deus abençoa. E até o próximo quadro, Tirando o Carrapicho das Ovelhas.